Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui hoje para colocar algumas dicas finais para vocês, né, sobre a prova do Enem de Física. Então, primeiro eu vou fazer alguns comentários em relação não só à prova do Enem, mas para qualquer tipo de avaliação que vocês forem fazer, né? Então, qualquer outro vestibular, qualquer outra prova classificatória, né, que tenha física ou qualquer outra disciplina das áreas de exatas. Uma primeira dica que eu dou para vocês é vocês manterem a calma, né, lerem os exercícios com calma, fazerem uma separação de todos os dados, de todas as informações que foram dadas para vocês nesse enunciado. Porque a partir daí você começa a organizar um pouquinho o seu raciocínio, né, os caminhos que você pode traçar para resolver. Então, alguns pontos fundamentais aí que eu considero é você separar os dados que estão explícitos, e também, às vezes, alguns dados que estão implícitos. Então, por exemplo, quando a gente está falando de movimento, às vezes aparece a seguinte informação: um móvel partiu do repouso, né? E ele dá toda uma outra série de informações. Essa informação de que um móvel partiu do repouso, ela já é uma informação muito importante. Ela não está numericamente ali dada, mas isso significa que a velocidade inicial daquele objeto foi zero. Então, esse é um exemplo de informação que está implícito dentro do enunciado. Então, presta atenção no que está explícito, que são os valores numéricos, já de cara a gente percebe, e essas informações que estariam nas entrelinhas. Separado tudo isso, eu considero que seja importante analisar as unidades de medida, para ver se todas elas estão compatíveis. Então, já que eu estava falando um pouquinho de velocidade, né, de movimento, se eu tenho lá que um objeto percorreu um espaço de, sei lá, 100 metros com uma velocidade de 10 km por hora. Então, tem um problema. Eu tenho aqui um espaço dado em metros e uma velocidade dada em quilômetros por hora. Essas unidades não são compatíveis. Então, eu tenho que transformar para as unidades correspondentes. Então, ou deixar tudo em metros, ou deixar tudo em quilômetros. Então, saber fazer essas conversões de unidades também são muito importantes. Então, beleza, você já olhou lá o enunciado, já separou os dados que estão explícitos e implícitos na questão. Vocês observaram quais são as unidades de medida, se elas estão adequadas, se elas estão corretas, ou de acordo com o que, por exemplo, o enunciado pedir. Né? Às vezes ele te dá as informações no sistema usual, mas ele pede a resposta no sistema internacional. Né? Então, aí já tem um outro ponto aí também, em termos de unidade, é a gente saber quais são as unidades de medida no sistema internacional. Então, após que a gente fez tudo isso, olhamos, lemos o enunciado com calma, separamos os dados implícitos e explícitos, analisamos as unidades de medida e quais foram, né, as unidades que as respostas estão inseridas. Aí é a hora da gente, né, olhar qual é o conceito, qual é a abordagem que está sendo feita ali. Analisar de fato qual é o conceito físico que está sendo trabalhado lá, e aí a gente analisar se é um exercício mais teórico, se é um exercício mais matemático. E a partir daí a gente relembrar algumas das equações, relembrar a parte teórica, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente fica tão focado em ficar decorando fórmula, lembrando de músicas, lembrando de frases, né? Muitas vezes meio desconexas, ou com alguma besteira que faz a gente lembrar, que fez a gente rir em uma determinada aula. Mas se a gente só souber a fórmula, né, e não souber qual é o conceito por trás, também não é tão legal assim. Então, é importante a gente estudar a parte teórica e também quais são os conceitos que estão envolvidos. Os últimos Enems, eles têm abordado algumas questões que são puramente analíticas, que são puramente teóricas,
e umas outras que trazem esse compartilhamento, né, da teoria mais a resolução matemática. Algumas temáticas são muito recorrentes, como, por exemplo, energia e suas transformações. E isso não está necessariamente só ligado com física, mas também pode vir coisas juntas de química, de biologia, né? Quando a gente pensa na queima né, de biomassa, de combustíveis fósseis, enfim, ali está interligado a outras disciplinas. Então, energia é um tema que sempre cai, então, suas transformações, isso é importante. Circuitos elétricos, circuitos simples também cai, né, de você montar um circuito, então você saber quais são os elementos que tem no circuito elétrico, onde eu devo associar corretamente os medidores elétricos, que é o amperímetro, o voltímetro, um pouquinho de dinâmica, né, que são as leis de Newton, a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. Então, tem um pouco de onda que tem caído bastante. Então, de uma certa forma, né, se a gente for falar em termos mais gerais, em linhas gerais, né, o que o Enem de Física cobra é mais nesse sentido. Às vezes, né, algumas, não é todo ano, mas às vezes tem algumas questões que são de análise dimensional, que era o que eu estava falando no comecinho, né, dessa videoconferência, sobre a gente saber quais são as unidades do sistema internacional, né. Então, assim, não existe uma fórmula, né, pronta, infalível, para a gente conseguir um êxito aí nessas provas, tá? Até porque elas, né, elas trazem questões novas, mas o tema é recorrente, né? Então, é importante a gente manter a calma, a gente não perder tempo com questão que às vezes ou a gente não lembra a teoria, ou não lembra a equação, ou na primeira leitura que a gente fez não fez muito sentido, não vale a pena ficar batendo cabeça ali naquele momento. Faz alguma marcação sua na sua prova que vai ficar, né, com você. Faz alguma marcação, né, no caderno com você, você pode fazer um monte de rabisco. Então faz ali e no gabarito, se possível, faz uma marquinha bem de leve com lápis, porque você sabe que naquela questão você vai precisar voltar, né? Então é uma forma de você saber quais são as questões que você ainda não respondeu. Isso eu considero que te ajuda em 2 pontos. O primeiro ponto é você não deixa de resolver nenhuma questão, né? Você sabe que tem alguma coisa ali ainda que está faltando, então se sobrar um tempinho, você já sabe onde você tem que voltar e você localiza rápido se você fizer uma marcação bem evidente no seu caderno. E outra coisa que eu acredito que também é bem importante, às vezes na hora que a gente vai passar por gabarito, na hora do desespero, achando que está faltando pouco tempo, não sabe se vai dar, e, enfim, se por um acaso a gente vê uma linha vazia, a gente corre o risco de começar a passar errada todas as demais, né? Então, eu acredito que você fazer um risco bem de leve, depois apagar com a borracha, coisa assim, te ajuda bastante em termos de organização, né? E numa eventual possibilidade de voltar nessas questões, depois que você resolveu a prova, né, as questões que você estava bem consciente do que você deveria responder, voltar nessas que te geraram dúvida, né, que te geraram dúvida, gerou algum tipo de conflito, ou você falou, poxa, eu não sei exatamente o que está rolando aqui, né? Então, eu acho que essas são algumas formas da gente não ficar perdendo tempo. Então, li um pouquinho, aquilo não fez muito sentido, para, volta, faz alguma marcação e segue o jogo. E aí, depois, dá um retorno para essas questões, tá? Eu sei que nas aulas que a gente acabou fazendo aqui online, a gente não abordou todos os temas da física, a gente ficou mais centrado aí em calor e depois em ótica, né? Então eu sei que faltou bastante pontos para a gente discutir, talvez aí tenha um pouco né, uma falha minha, uma ausência minha por questões né, no trabalho que provavelmente, né, não sei se a maioria de vocês
está na escola ou já se formou, mas está um momento bem complicado. Mas eu espero que pelo menos essas dicas ajudem um pouquinho, né? E que aquelas aulas tenham ajudado vocês a talvez tirar uma dúvida que vocês tinham, ajudar em algumas situações que vocês ainda tinham alguns conflitos ou que tinham qualquer tipo de, talvez até de desconhecimento em relação a alguns pontos mais específicos, né? Então, desejo para vocês muito sucesso nessas avaliações, na carreira de vocês, na vida de vocês, né? Vocês são jovens, vocês têm todo o tempo aí, né, do mundo para vocês prestarem essa prova. Se vocês já conseguirem logo agora, que ótimo, mas também se não conseguir, não é nenhum problema, né? Às vezes a gente precisaria amadurecer um pouquinho mais e ingressar numa universidade um pouquinho mais maduro, né? Às vezes sair logo de cara, né, no ensino médio, o baque, o susto é um pouquinho maior, né? Então, assim, se não for dessa vez, você vai ter outras oportunidades, e aí nós estaremos aqui, né, para ajudá-los e para acolhê-los da melhor forma possível. E eu desejo tudo de bom para vocês, tá? Então, eu desejo muito sucesso e que essas aulas tenham ajudado pelo menos um pouquinho a desmistificar um pouquinho alguns temas da física. Tá? E espero que também as dicas que eu dei aqui ajudem vocês, né? Talvez não só em física, mas talvez em algumas outras disciplinas, algumas dicas possam ser usadas em outras disciplinas, né? Então é isso, tá? Eu vou ficando por aqui, vou me despedir de vocês. Agradeço por ter tido essa oportunidade de estar aqui com vocês. Peço desculpas, assim, né, por algumas falhas aí ao longo da minha organização, enfim. Né? Então, vou ficando por aqui, tá bom, pessoal? Beijos, se cuidem e vai dar tudo certo.